Fala, meus amigos do YouTube, um grande salve à nação BT. Eu tô aqui pronto, preparado e querendo para nós conversarmos sobre esses jogos dessa quinta-feira de grade bem movimentada na Copa do Brasil, hein? Então vem comigo. E até esqueci, tem Real Madrid também. Tem Copa do Brasil e tem o Real Madrid aqui, ó. Vou até favoritar agora, que eu não tinha favoritado. O Real Madrid joga contra o Real Oviedo, mas esse jogo aqui não vale mais nada. Acredito que talvez o último jogo do Real Madrid dentro de casa. Mas vamos deixar aqui, vamos começar com ele, né? Pra gente comentar. Questão de horário, nosso padrão de sempre. Deixa eu até dar uma pescadinha aqui se realmente é o último jogo do Real Madrid dentro de casa. Porque talvez isso possa fazer diferença na nossa análise. O Real Madrid joga hoje. Não, ainda tem mais 2 jogos e tem um dentro de casa. Então, ó, esse jogo aqui, o Real Madrid já não briga por mais nada, tá? Já foi vice-colocado. Um final de temporada horrível aí, os bastidores do Real Madrid. Os últimos confrontos aqui entre eles, buscar aqui todas as competições, o Real Madrid ganhou os 2 de goleada. Acredito também uma vitória do Real Madrid aqui para hoje, tá? Qualquer tropeço aqui vai piorar ainda mais o ambiente do Real Madrid. Os últimos jogos do Real Madrid em casa ele venceu a grande maioria, venceu 8 de 10. E o Oviedo como visitante ele perdeu a grande maioria, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu até ver a condição do Oviedo na tabela. A Lanterna, velho. O Real Madrid tem a obrigação de vencer o Lanterna, mesmo que não valha mais nada. Então esse jogo aqui é para ficar de olho nesse Real Madrid para vencer. Só toma cuidado porque a odd é baixa e o Real Madrid não disputa mais nada. Mas é um jogo que é contra o Lanterna da competição. É para o Real Madrid vencer dentro de casa. Próximo jogo que nós temos, esse aqui vale alguma coisa, que é o Chapecoense contra o Botafogo. Primeiro jogo, o Botafogo venceu a Chapecoense dentro de casa por um placar magro de 1-0. E quem já conhece o Café com Caioba sabe que o que eu gosto de trabalhar aqui nesse jogo da Chapecoense, ainda não vamos ter mercado aberto aqui, são linhas de escanteios a favor da Chape. A Chape joga em um caldeirãozinho, um gramado sintético, tá? Um estádio bem curtinho, um gramado sintético. E eu acho sim interessante nós ficarmos de olho em escanteios a favor da Chape, porque precisa reverter o resultado jogando em casa. Então, vai para o ataque, deve produzir escanteios. Ó. A Chape tem média de 6 escanteios produzidos em casa. Nos últimos jogos produziu 5 contra o Bragantino, 4 contra o Botafogo, 9 contra o Vitória. Ó. Já teve um jogo entre eles, o Botafogo roubou de 4-1, mas a Chape conseguiu construir aí 4 escanteios. 9 contra o Vitória, 7 contra o Galo, 6, 4, 6... O único jogo que ele não conseguiu cumprir foi a estreia no Campeonato Brasileiro desse ano, que ele já estava vencendo o Santos, meteu 4-2 no Santos, fez mais gols do que cantos, principalmente um, mas ainda assim sofreu 14 escanteios do Santos. Então é um jogo que é bem interessante e essa linha que geralmente abre de over 3,5 e o 4,5 escanteios a favor da Chape me agrada bastante. Olha só, o Botafogo cede em média 5 escanteios, no jogo contra o Atlético Mineiro ele cedeu 6, jogo contra a Chapecoense, que a gente já comentou, cedeu 4, 8, 3, 1. Aqui esses 2 jogos ele não cedeu tanto, mas cedeu 11 para o Bragantino, 6 para o Palmeiras, 4, 5 e 4. Então, um time que cede bastante. O mercado ainda não abriu, como eu estou gravando esse vídeo com uma antecedência, como você já sabe, é o padrão. Mas se abrir a linha de 13,5 escanteios a favor da Chape e 4,5 escanteios a favor da Chape, eu acho bem interessante e recomendo para vocês. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense é um jogo que foi 0-0 o primeiro jogo. O Atlético Paranaense brincou de perder gols, é um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, é favorito, mas vai jogar fora de casa, como está 0-0 no mesmo padrão dos jogos que nós comentamos dessa quarta-feira. Eu vou deixar esse jogo aqui pro ao vivo, beleza? Não tem nenhuma recomendação aqui, nada que nos faça sair com a posição pré-live desse jogo. O próximo jogo que nós temos é Confiança e Grêmio, outro jogo que aqui é pro ao vivo. Confiança é um time de Série C do Campeonato Brasileiro contra um time de Série A. Talvez seja interessante trabalhar cantos a favor do Confiança. Eu vou dar uma puxada aqui em dados, mas como é um nível de enfrentamento bem discrepante, eu prefiro não me abraçar em nada. Olha só, o Confiança aqui nos últimos 10 jogos. Vamos ver se tem uma média interessante. Mas de antemão, não é algo que eu me abraçaria não, por ser um nível de enfrentamento bem diferente. A Vistats não consegue nem puxar dados da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou deixar esse jogo pro ao vivo, beleza? Corinthians e Barra. O Corinthians já venceu o primeiro jogo, aqui vai estar com a odd bem esmagada, deve vencer o segundo jogo.
verifica a escalação do Corinthians, mas esse jogo aqui é um jogo para provável vitória do Corinthians. O Corinthians venceu fora de casa o primeiro jogo com o time reserva. Deve vencer o segundo jogo também, mas fica ligado nas escalações e também na intensidade que o Corinthians vai dar para esse jogo, até porque a odd está bem baixinha. CRB e Fortaleza, esse aqui sim é um jogo bem interessante, porque são duas equipes que se enfrentam com frequência aqui na Copa do Nordeste. Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2-0, dessa vez aqui o CRB vai ter que buscar o jogo. Vou buscar aqui os últimos confrontos entre eles de modo geral. Puxou aqui somente os últimos 3. Aqui nós temos 2-1 Fortaleza. Foi 2-1 o primeiro jogo? Foi 2-0. O Fortaleza ganhou de 2-1, não foi 2-0. Então o placar tá magro aqui para o CRB virar, tá? Tem totais condições. São duas equipes que se enfrentam com muita frequência, como eu puxei aqui, ó. Temos o 2-1, que foi o último jogo. 1-0 Fortaleza. E 2-1 Fortaleza. Geralmente aqui nos últimos jogos tem batido ambas marcas, então esse jogo para pelo menos 2 gols. Mas o que me agrada também é a favor de escanteios. Olha só, a média de escanteios do CRB jogando em casa. Produziu 6 escanteios contra o Operário, 5 escanteios contra o Juventude, aí contra o Atlético não produziu bastante. Mas aqui, ó, de resto, você consegue ver aí na imagem que ele tem produzido bastante. Então, uma média de 7 escanteios jogando em casa, enquanto o Fortaleza cede em média quase 6 escanteios por jogo. Então, ficar de olho a favor aqui de escanteios a favor do CRB me agrada bastante. E para finalizar, nós temos o jogo do Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1, tá? O Vitória até surpreendeu no Maracanã. E eu não fiz nada. Na verdade, eu peguei algo a favor do Flamengo nesse jogo. Esperava até uma vitória mais elástica do Flamengo. Mas esse jogo aqui é bem difícil. O primeiro jogo do Brasileirão que o Vitória fez em casa contra o Flamengo. O Vitória amassou o Flamengo, teve totais condições de vencer. Eu estarei no estádio buscando algum greenzinho nesse jogo. Se eu fizer alguma coisa, eu vou deixar lá no Instagram e no grupo gratuito o link dos dois canais, né, de comunicação, tá aí na descrição. Mas é um jogo que eu acho também interessante para o mercado de escanteios. O Vitória precisa reverter o jogo, tá? A torcida promete aí um caldeirão. Estarei presente se você quiser acompanhar também como é que vai ser todos os bastidores desse jogo. É só entrar lá no Instagram que eu vou postar tudo. O Vitória tem uma média de 4,5 escanteios aqui, ó. Contra o Flamengo, no primeiro jogo, ele produziu 7. O Vitória vem em uma fase muito boa dentro de casa, mas vai pegar o Malvadão, né? O time aí a ser batido no Brasil, um time muito forte. O Flamengo cede em média 5 escanteios. Verifica aqui como é que vai abrir as linhas de cantos nesse jogo e pode ser sim interessante. Não vou deixar nenhum bilhete pronto do vídeo de hoje, nenhum bingo, porque o que eu quero trabalhar é escanteios. E como eu estou gravando esse vídeo com antecedência, eu não consigo trabalhar escanteio ainda, mas se você quiser pegar o bilhete pronto, corre lá para o Instagram, para o grupo gratuito, que eu vou deixar o bilhete pronto do vídeo de hoje nos dois canais de comunicação, beleza? Hoje foi um vídeo bem rápido, bem dinâmico, jogos de volta da Copa do Brasil, não dá para se abraçar muito, o que eu gosto assim, jogos decisivos, mata-mata. O que é interessante é trabalhar escanteio mesmo, e tamo junto, vamos para cima.